Então, isso daqui é como que a gente coloca o computador para funcionar na rede, ok? Então, esses são os 3 pontos, né, mais comuns aonde ocorre problema na hora que o dispositivo está tentando acessar. Então, tem várias coisas que você pode verificar. Primeiro, se a interface do seu computador está funcionando, depois, se o gateway conectou na rede do provedor e depois, se o DNS está funcionando. Então, se quando está tudo funcionando, aí a gente pode precisar fazer outras configurações, tá? Né, colocar outras coisas para funcionar na nossa rede, então fazer uma configuração mais avançada. Então a primeira coisa que eu vou falar aqui é da configuração do NAT. Então o NAT é um serviço que roda no nosso gateway e a gente precisa dele por causa do seguinte: quando a internet começou lá no 1970, o endereço IP, existiam 4 bilhões de endereços IP. E lá no 1970 tinha aquela vibe assim, o mundo vai ter só 30 computadores. Poucas pessoas vão precisar conectar o seu computador à rede, à internet. Então, eles não tinham muito cuidado na distribuição desses endereços IP. O resultado é que os Estados Unidos e o Canadá, essa parte amarela aqui, tem quase metade de todos os endereços IPs que existem. A Ásia tem essa fatia aqui. Isso daqui é da Europa. Isso daqui é reservado, ninguém usa, ok? Para a África sobrou essa fatia aqui. E isso daqui é para a América Latina mais o Caribe. Ok? Então, assim, não tem endereço IP para todo mundo, tá? O crescimento da internet, esses 4 bilhões de endereços aí que eu falei, acabou, assim, na prática, acabou e não tem endereço para todos os dispositivos. Então, o que acontece lá na sua casa é o seguinte: você tem um endereço IP que todos os seus dispositivos vão utilizar para acessar a internet. Então, tem que ter um negocinho no meio do caminho para fazer essa multiplexação e o serviço que faz isso é o NAT, ok? Então, antes de eu passar para o NAT aqui, estou fazendo um parênteses. Isso daqui é o espaço, mesma coisa do gráfico anterior, só que para nova versão do protocolo IP da internet, o IPv6. Okay? Então, a gente ainda não está utilizando o IPv6 na casa da gente, que ainda não chegou, mas quando chegar, esse NAT aqui vai desaparecer, porque o IPv6 está sobrando. Okay? Então, esse vermelho aqui é o que ainda nem começamos a utilizar e tudo que a gente já utilizou é só aquela microfatia ali. E nessa microfatia aqui tem muito mais endereço IPv6 do que nessa círculo do lado de cá inteiro. Então, quando a gente receber IPv6 na casa da gente, vai acabar a necessidade do NAT, nossa vida vai ficar um pouco mais simples. Mas, por enquanto, a gente está agarrado com o NAT. Então, vocês já devem ter visto lá na casa de vocês que os computadores, dentro da sua casa, eles pegam todos, se você já tiver olhado os IPs deles, esses IPs aqui, 192.168.1.3, ou então é 10.0.0.3, tá? Então, esses IPs aqui, ó, a gente chama de IPs privados. Tá? Na minha casa tem esse endereço IP, na casa dele tem, na casa dele tem, na casa dele tem, na casa dele tem também. Todo mundo usa esses IPs aqui. Então, esses IPs, eles são de mentira, tá? Todo mundo pode utilizar do jeito que quiser. Se você mandar um pacote lá para o meio da internet, falando que ele tem que ir para esse 192.168.1.3 aqui, ele não vai para lugar nenhum, ok? O roteador lá no meio da internet, por exemplo, AT&T, vai entregar o pacote para qual 192.168.1.3? O meu, o dele ou dele lá? Não tem como saber, ok? Então esse endereço IP aqui, ele é assim, só funciona ali dentro da nossa casa mesmo. Se você for mandar o pacote na internet de verdade, você precisa de ter um IP público, que a gente chama. Então o nosso gateway ele tem 2 IPs, ele tem um IP na nossa casa, que é esse 192.168.1.1, meio padronizado esse ponto 1 aqui, e ele recebe um IP público de verdade do provedor. Então, no caso aqui, no dia que eu olhei lá, era 201.142.68.33. Então, esse era o IP do meu gateway. Nesse instante aí, o gateway dele tinha outro IP diferente, o dele ali tinha outro e cada um tinha o seu. Okay? Então, na hora que o pacote com esse IP vai para o meio da rede, ele é efetivamente roteado e a resposta consegue voltar para mim. E aí, quando o Xbox aqui, por exemplo, manda um pacote para a rede, o que o gateway faz? Ele vai pegar esse IP do Xbox, 192.168.1.3, vai sobrescrever com um IP de verdade que ele tem aqui, ó, esse 201.142. Ok? Então ele sobrescreve e aí ele coloca esse mapeamento numa tabela de tradução de nomes. Então aqui, ó, vê bem, o pacote do Xbox que chegou aqui com o identificador de fluxo, tá? Esse aqui é o número da porta, identificador de fluxo 3343, eu vou mandar na minha interface externa, eu vou sobrescrever o endereço IP com esse 201 público aqui e vou deixar o mesmo identificador de fluxo, ok? Então o pacote passou pelo roteador, teve o IP sobrescrito para ficar um IP de verdade e aí foi para a internet. Na hora que a resposta voltar, a resposta vai chegar aqui nessa interface do gateway com esse endereço IP,
que não é o endereço do Xbox, e vai chegar com esse identificador de fluxo. Então o NAT ele vai desfazer o serviço que ele fez, ele vai traduzir de volta, ok? Esse endereço público aqui para o endereço do Xbox, e aí ele manda o pacote, o Xbox recebe e a comunicação ocorre. Ok? Então o NAT faz essa tradução de endereços aqui. Por exemplo, se o laptop for mandar um outro pacote de rede, ele pode usar o mesmo número de porta, não tem problema. Tá? O gateway vai sobrescrever o endereço IP privado pelo endereço público e vai criar um outro identificador de fluxo aqui, 5151, por exemplo. Então o pacote do laptop vai para a internet, na hora que a resposta voltar, ela vai chegar com esse endereço IP aqui e esse número de porta. Ok? E aí o gateway vai olhar essa tabela, vai ver que esse identificador de porta aqui de fluxo tem que ir para o laptop e esse identificador aqui tem que ir para o Xbox, e aí todo mundo consegue comunicar, ok? Então o NAT é tranquilo, assim, né? Quando você só quer comunicar de dentro para fora, né, os dispositivos dentro da sua casa comunicando com a internet, não tem problema. Quando você quer receber conexões de fora, né, para dentro da sua casa, aí é que o NAT cria problema, ok? Então imagina que você quer rodar um servidor web ou que você quer jogar, por exemplo, um StarCraft, ok? Então, se você quiser jogar um StarCraft que roda na porta 6112, né, você vai ter de informar para o NAT que os dados que chegarem na porta 6112 tem que ir para o laptop, que é quem está rodando StarCraft, ok? Se você não falar isso para o NAT, o dado vai chegar na porta 6112 do StarCraft aqui, não tem mapeamento e vai ser descartado, ok? Então você tem de fazer essa configuração do NAT aí para não ter esse problema. Então isso que é o encaminhamento de porta, né? Vai ver se vocês já tiverem tido esse problema aí, o que você vai fazer é configurar uma regra no NAT que fica lá o tempo inteiro, tá? Então tudo que chegar nessa porta aqui, ele vai mandar para o laptop e aí o StarCraft funciona, ok? Hoje em dia, a gente não precisa mais ficar batalhando tanto com o NAT igual antigamente, porque tem um protocolo que a Microsoft desenvolveu, esse UPnP aqui, que permite a configuração do encaminhamento de portas automaticamente, ok? Então, hoje em dia, as aplicações podem utilizar esse protocolo para fazer o encaminhamento de portas sem você ter de ir lá e fazer na mão, ok? Então, aqui, ó, eu tirei o screenshot do encaminhamento de portas do meu gateway lá no instante de tempo e tinha aqui Skype e Teledor. E esse IP que está recebendo os dados aqui, ó, é o IP do meu telefone, ok? Esse ponto 12. Então, o telefone conectou na rede, ele roda o Skype, precisa receber conexões. Então, para ele receber conexões, o Skype configurou o NAT com esse encaminhamento de portas automático aqui. Então, na hora que você instala lá o cliente BitTorrent, né, ou você vê a configuração do UPnP para habilitar, é isso daqui, é para deixar o programa passar pelo NAT sem ser bloqueado, ok? Então o protocolo toma conta disso daí, mas se a aplicação não utilizar o UPnP, como é o caso do StarCraft, você vai ter de configurar na mão, ok? Se você quiser rodar um servidor web, vai ter de configurar na mão. Se quiser rodar um servidor SSH, vai ter de configurar na mão também, ok? Então isso é uma coisa que, assim, aparece de vez em quando na configuração de redes domésticas. E outro problema, que talvez vocês já tenham ouvido falar também, é o problema do buffer bloat, tá? Então antes de eu falar exatamente qual que é o problema do buffer bloat, eu vou explicar por que ele ocorre. Então, o nosso gateway aqui tem várias interfaces de rede. Então, pegando aqui umas interfaces mais rapidinhas, ele tem uma interface Wi-Fi de 300 megabits por segundo, ele tem uma interface Ethernet de 1 gigabit por segundo e ele tem um Velox aí de 25 megabits por segundo, deve ser dos mais rápidos que a gente consegue hoje em dia. Então, ele tem essas várias interfaces. Na hora que o seu computador, na rede doméstica, faz uma requisição para o Face, por exemplo, ele vai mandar vários pacotes de dados para o roteador contendo essa requisição, ok? Esses pacotes de dados vão ser transmitidos do seu computador até o gateway a, sei lá, 300 megabits por segundo ou 1 gigabit por segundo, vai ser transmitido rapidão, ok? Então, de uma hora para outra, chega um monte de pacote lá no gateway, tá? E esses pacotes contêm a requisição que você está mandando para o Face. E a interface que vai efetivamente mandar os pacotes para o Face, ela é muito mais lenta, tá? Então ela vai despachando esses pacotes aí na velocidade que ela consegue, ok? Então esse bufferzinho, essa fila de pacotes que tem ali, é para fazer, né, a interface entre essas interfaces de rede, usa a interface duas vezes, é para ligar uma interface na outra de forma eficiente, né, para armazenar o dado temporariamente, enquanto a interface mais lenta despacha eles aqui. Então esse buffer ele é saudável, tá? Na internet
os roteadores têm buffers no meio do caminho, então isso daí não tem nada de errado não, é para fazer interfaces de rede, né, canais com banda diferente, funcionarem bem. O problema é que esses gatewayzinhos, eles têm uma fila muito grande, tá? Mas não é assim muito grande desse jeito, né? É muito grande mesmo, igual aquele jogo de minhoca que tinha no telefone antigamente, o trem vai que vai, entendeu? Então lá na minha casa, se um outro dispositivo começar a fazer uso leve da rede, vai dar uma fila no roteador de 4 segundos. Se colocar um uso da rede muito pesado, esse tempo aqui vai de 10 segundos. Então, na hora que você tem um atraso de 10 ou 4 segundos, né, pode ser, em cada pacote de rede que você manda, a internet fica praticamente inutilizável, tá? Fica tudo, que lerdeza, não entendo o que está acontecendo. Então, essa fila de 4 segundos aqui é uma catástrofe, tá? E isso daqui lá em casa dava direto, porque eu tô lá no Telnet trabalhando, tá? Então é a tela preta do metal, você aperta uma letra, ela manda um pacote para a internet, volta, aí a letra aparece. Aí você aperta outra letra, ela manda um pacote e a letra aparece. Então quando demora 150 milissegundos, você vai digitando, as coisas vão aparecendo, você consegue trabalhar. Na hora que der essa fila aqui de 4 segundos, que é quando a minha esposa chegava em casa, aí você apertava o botão, aí aparecia, você ia digitar a casa, era meio minuto. Aí eu falei assim, gente, não tem lógica. Ô Mariana, o que está acontecendo? Aí eu configurei o meu telefone para fazer upload das minhas fotos toda vez que eu conecto no Wi-Fi. Então tá bom. Aí, a solução para esse problema aqui é o seguinte, é você reconfigurar a fila para ficar com um tamanho razoável ali no seu roteador. Então, se o seu gateway permitir você reconfigurar o tamanho da fila, essa que é a solução, tá? Então, você pode configurar a fila ali para ela ficar com 100 ou 50 milissegundos de buffer, ok? Você coloca ali 100 milissegundos, 50 milissegundos, vai dar um pouquinho de atraso, que é razoável, e vai permitir que as interfaces, né, funcionem bem, mesmo tendo banda diferente. Se o seu gateway não permitir você mudar o tamanho da fila, que é o caso do meu gateway porqueira, não deixar eu mudar essa fila aqui, você tem uma outra alternativa que você pode tentar, que é configurar fila de prioridades. Ok? Então a fila de prioridades é igualzinho no banco, o idoso chega, passa na frente dos outros, você pode fazer a mesma coisa com os seus pacotes, tá? Primeira coisa para você configurar isso daqui é não falar com os outros que usam a mesma rede que você, senão vai dar problemas. Não adianta querer explicar, fica sempre um rancor, entendeu? Então, assim, se você for configurar, primeira coisa é isso. Aí, a segunda coisa que você tem que fazer é definir quais os pacotes são prioritários, ok? Quem tem acima de 65 anos passa na frente. Então aqui eu configurei, isso é lá na minha casa, tá? Tudo que tem esse endereço físico aqui, que é o endereço físico do meu laptop, vai entrar nessa fila ThinkPad aqui, tá? E aí a segunda coisa que você tem que configurar é a ordem, né, das filas de prioridade. Então eu configurei lá que a fila padrão tem prioridade 8, entra lá atrás, e a fila do ThinkPad entra com prioridade 1, lá na frente, ok? Aí agora ela pode mandar as fotos dela e a minha tela preta lá continua funcionando, não tem problema, ok? Só uma coisa aqui, você pode fazer isso daqui para dar prioridade para os pacotes. Se você fizer essa configuração, você tem que levar em consideração o seguinte, esses pacotes aqui, eles vão entrar na frente dos outros sempre, ok? Então, esse computador aqui lá em casa, eu quase que não faço nada nele, além dessa tela preta aí. A tela preta manda muito pouco pacote, então não afeta quase nada que a minha esposa está fazendo. Então é isso que eu tenho que explicar para ela não entende. Se você configurar a regra desse jeito aqui, né, aqui ó, só pelo endereço físico e a prioridade desse jeito, e você usar muita banda, vamos supor que você vai rodar um torrent agora, tá? Os seus pacotes vão entrar no começo da fila toda vez e a outra pessoa não consegue nem usar a internet direito, ok? Então você tem de usar uma regra aqui mais específica, tudo bem? Então você pode descobrir lá qual que é o pacote, né, que o Dota usa, aí você coloca a porta aqui, ó. Entendeu? E aí os pacotes do Dota entram no começo da fila, ou do Counter-Strike, sei lá, e o resto, né, dos pacotes, quando você for rodar torrent, por exemplo, não precisa ficar avacalhando o resto da internet inteira para todo mundo, ok? Então, né, esse aqui é um mecanismo que eu uso lá em casa, você pode ser útil na casa de vocês também, ok? Se vocês tiverem problema de buffer bloat. Esse problema do buffer bloat, esqueci de falar no começo, é assim, tem gente que tem gente que não tem, depende do modelo de gateway que vocês têm e de como que ele está configurado. Ok? Então lá em casa tem esses 4 a 10 segundos aí. Aí eu tive de fazer isso. Ok?
Então, agora, né, já estamos chegando no final, falar um pouquinho aqui de segurança e privacidade. Eu só tenho um slide de segurança e privacidade, tá, gente? Eu não vou ficar falando muito aqui não, porque tem outras palestras inteiras só sobre segurança e privacidade. O que eu quero falar aqui é específico a respeito de configuração de redes domésticas e a mensagem é a seguinte: troquem, se vocês ainda não fizeram, a senha do gateway de vocês, ok? Então, 99,9% dos gateways vem com senha root ou então admin. Se o seu gateway tem esse tipo de senha, ele está vulnerável. Então aqui tem um exemplo de ataque contra gateways, tá? Isso aqui é só um exemplo. Tem vários outros tipos de ataque contra esses gateways, que a segurança deles não é muito boa não. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é mudar essa senha que vem de fábrica aí. Então isso aqui, para quem já fez um HTML, vai ver que é o código HTML de um frame, ok? Então esse frame aqui é como se fosse um pedacinho de uma página. Você entrou numa página lá, se esse frame estiver lá dentro, isso tudo aqui vai como se fosse aparecer, né, no seu browser. Então você está navegando e esse trem aqui ocorre, tá? Acontece. Aí, o que esse frame está fazendo? Tá? Esse frame aqui carrega um monte de imagem, ó, tem um tag de imagem ali, tá vendo? Então, imagem na web tem toda hora, tá? Então tem nesse frame aqui também. E aí, esse source aqui é de onde que ele vai pegar a imagem. Então, quando você acessa uma imagem, né, tá abrindo uma página, ela tem uma imagem, essa imagem vai ser carregada da web. Então é isso que ele estava fazendo aqui. Exceto que o endereço de onde ele vai pegar a imagem, esse HTTP que está de vermelho aqui, vê bem, não é endereço de imagem não, tá? É o endereço do seu gateway, que estava aqui, foi substituído, né, só para não aparecer o IP da casa da pessoa. Isso aqui é o endereço do seu gateway. E isso daqui é o login, isso daqui é a senha. Ele vai tentar logar no seu gateway com admin, e ele vai tentar acessar essa página aqui do DNS, ó, tá? Então, se a senha do seu gateway for admin, ele vai reconfigurar o seu DNS para esse 64.166.158.42 aqui, lá na Rússia. Tá? E esse outro aqui é o backup, também está na Rússia. Então, você vai estar usando esse DNS aqui, que vai, né, pode substituir alguns sites críticos. Então, você entrou no Banco do Brasil, ele te manda para o site falso do Banco do Brasil. Você entrou no Facebook, ele te manda para o Facebook de verdade, não tem problema. Aí você fez uma compra na internet, tá? Ele, né, faz direitinho tudo lá no site. Na hora que vai no site de gerar o boleto, ele te manda para o site falso. Aí vem aquele boletão lá, você paga, não era o que você tinha que ter pago, ok? Então esse tipo de coisa aqui, isso daqui, quer dizer, você está navegando e pode ocorrer, ok? Então mudar a senha do gateway lá, assim, mecanismos simples que a gente pode fazer, evitar esse tipo de ataque aqui e outros, né, parecidos com esse. Então esse daqui é um exemplo usando frames, tem outros usando JavaScript, então tem vários tipos e tudo nesse jeitão aqui de logar no gateway usando admin, root, ok? Então reconfigurar isso daí é uma coisa que a gente pode fazer para melhorar.